Vamos entender aqui uma vantagem do BYD Sea Lion. Esse carro aqui tem um sistema de carregamento com um carregador embarcado do padrão de corrente alternada trifásico. Então ele tem aqui o L1, o L2 e o L3. Eu estou destacando isso porque tem muitos carros da BYD, aliás a maioria deles, que o carregador embarcado do padrão de corrente alternada é monofásico. Tem apenas o pino L1, não tem o L2 e o L3. E nesse caso, a potência máxima de carregamento fica limitada ali em 6,6 kW. É exatamente o que acontece com o BYD Seal. Mas aqui nós temos esse sistema diferente. Tem outros carros da BYD que já tiveram ou tem isso? Exemplo, o Dolphin Plus tinha esse mesmo sistema. E agora eu vou demonstrar para vocês a diferença de carregamento de um e do outro. Por quê? O carro aqui agora, pessoal, está com 88% de bateria. Então ele tem que carregar 12%. Eu fiz as contas, esses 12% dão aproximadamente 10 kWh que eu preciso carregar. E aí eu tenho aqui o meu carregador, que ele tem duas configurações diferentes. Esse lado daqui, ele está montado num sistema bifásico de 110, que equivale a um monofásico 220, onde a potência máxima, vocês podem ver aqui, é de 7 kW. Já esse outro lado, ele está montado num sistema trifásico, são 3 fases, trifásico 380, onde cada fase é 220 volts, podendo chegar a uma potência máxima ali de 21 kW. Então agora você vai conseguir ver a diferença de tempo de carregamento usando ou um ou outro. Então usando aqui a minha potência de 7 kW, que seria o mesmo que ter um carro que só aceita até 6,6 kW. Vamos colocar aqui o carregador, vamos dar uma olhada aqui no display do carregador, quanto que vai estar entregando de energia, até para vocês poderem ver exatamente o que eu estou falando. Olha aí, 6,6 aproximadamente. Então vamos dar uma olhada lá no carro, quanto tempo levaria para carregar esses 10 kW. Aqui no carro a gente está vendo que uma potência que chega é um pouco menor, porque tem a conversão de corrente alternada para corrente contínua. Ele está dizendo que para terminar de carregar o carro serão necessárias aí 1 hora e 51 minutos. Agora usando o meu carregador, que tem potência máxima, como vocês viram, de 21 kW. Vamos conectar aqui no carro. Vamos ver primeiro quanto que o carregador está entregando para o veículo. Ele vai fazer a estabilização aí de potência. E olha aí, 10,45 kW. Quando a gente pega aqui os detalhes do carregamento, você está vendo aí as fases de 220, em cada fase eu tenho aproximadamente aí 16 amperes. Pois bem, agora vamos ver o quanto que o carro está recebendo de energia. Ele está recebendo aqui 9,3 kW. E para carregar completamente a bateria, são necessárias apenas 1 hora e 4 minutos. Vocês estão vendo? É cerca de quase 50 minutos a menos com o carregador mais potente. Mas lembrando, apesar do carregador poder fornecer 21 kW, é importante destacar que esse carregador embarcado trifásico AC que esse carro tem está limitado em 11 kW. Não é a potência máxima do carregador, mas certamente é mais potência que você consegue carregar do que o padrão de corrente alternada monofásico. Uma coisa que pouca gente usa, mas esse carro oferece, é você poder limitar a corrente no carregamento de corrente alternada. Bom, para que serve isso, pessoal? Imagine que você está num lugar onde a infraestrutura elétrica não está muito boa, e aí você coloca o carro para carregar, começa a desligar disjuntor. Provavelmente uma instalação mal dimensionada. Então você, pelo carro, você consegue fazer uma limitação de potência do carregador. Esse é uma configuração que você vai fazer na central multimídia. Então, por exemplo, agora eu estou usando a potência máxima do carregador, que ele está entregando aqui, está chegando aqui no carro 9,5 kW. Né? O carregador está entregando um pouco mais, mas está chegando aqui 9,5. Agora imagine que eu quero limitar. Eu vou colocar aqui a corrente em 10 amperes. A gente tem lá 16 por fase, né? Então, quando eu coloco aqui a corrente em 10 amperes, vocês vão ver que agora aqui, depois de um tempinho, ele vai mudar a potência e ele também vai aumentar aqui o tempo de carregamento. Ele demora um pouquinho para fazer esse ajuste, né? Porque é uma configuração que ele precisa avisar ali o carregador dizendo assim, olha, eu só quero receber 10 amperes. Então ele vai ajustar todo o sistema para essa corrente. Assim que ele fizer o ajuste, eu vou mostrar para vocês. E olha aí, aconteceu o ajuste, né? Passou um tempinho, agora a potência de carga está em 5,8 kW, ele está dizendo que vai levar
1 hora e 37 minutos. Se a gente for olhar lá no carregador, você vai ver que a potência está diferente também. Aqui no carregador a gente já consegue ver que a potência está em 7. Quando eu peço as informações detalhadas, olha aí, 6.8. E se eu clicar aqui em detalhes da carga, cada uma das fases agora está entregando apenas 10 amperes. E se eu quiser limitar ainda mais, eu posso vir numa corrente bem baixa, ó, corrente de 6 amperes. Mais uma vez, vamos esperar ele fazer o ajuste aqui para ver quanto tempo vai levar no carregamento total. E agora já foi ajustada a potência. O carro está carregando com apenas 4,5 kW. Você vê que está ajustado aqui informando 2 horas e 32 minutos de carregamento. E aqui no carregador, potência de 4 kW. Quando a gente pega a informação detalhada, está dizendo ali 3,93. E quando a gente pega detalhes da carga, olha aí, cada uma das fases com aproximadamente 6 amperes. Vocês já devem saber, mas vou relembrá-los. O nosso parceiro aqui, Automatize, que montou todo o meu sistema, também tem uma rede de carregamento rápida aqui no interior do estado de São Paulo, com os carregadores com o nome Aliance. E eles têm um aplicativo. Como os meus carregadores estão na rede da Aliance, quando eu abro o aplicativo da Aliance, que é esse daqui, olha só, abrindo o aplicativo, presta atenção, eu consigo ver a minha recarga pelo aplicativo. Olha só, o carregador está ligado, a potência que está sendo entregue, a energia carregada e a duração da recarga. Então, eu consigo pelo aplicativo da Aliance estar monitorando aqui o meu carregamento. Mas o aplicativo da Aliance faz parte da rede da Tupi. Então a Tupi tem vários aplicativos, eu diria que é a marca mãe, a Aliance é uma delas. Então se eu abrir aqui o aplicativo da Tupi, presta bem atenção, olha que legal, a minha recarga também vai aparecer no aplicativo da Tupi, tá vendo só? Potência em tempo real, energia carregada e o tempo de carregamento. Pelo aplicativo eu consigo inclusive encerrar aqui a recarga do BYD Sea Lion. Mas a BYD também tem o aplicativo deles. E o aplicativo em questão é esse daqui, o BYD. Através desse aplicativo eu consigo ver várias coisas. Então eu também consigo ver que o carro está carregando, o tempo restante para o carregamento com a potência aqui que eu deixei um pouco mais baixa na configuração do carro, o nível da bateria ali 89%. Aqui eu consigo saber o status do veículo. Por exemplo, as portas agora aqui, elas não estão trancadas, tenho a pressão dos pneus, vidro também eu tenho indicação de vidro aberto. A gente consegue ter aqui também a chave digital, caso eu não queira usar a chave, usar o smartphone para dar a partida no carro, eu posso usar o smartphone. Eu consigo trancar, destrancar, acionar luzes e buzinas, fechar os vidros, acionar o ar-condicionado, saber a posição exata do veículo, olha só. Eu estou do lado do carro, então realmente ele está me indicando aqui, eu sou o pontinho azul, o carro está aqui, você está vendo que ele está indicando certinho aí a posição, tanto a minha quanto a do carro, né? E eu ainda tenho alguns outros serviços, mas o que é mais surpreendente, ó, serviços de carregamento, tá vendo? Pelo aplicativo da BYD, ele te mostra estações de carregamento na região onde você está. Tá dizendo aqui que aqui na região de Sorocaba tem 16 carregadores, dependendo do zoom que você dá, ele abre um pouco mais, um pouco menos, mas olha só, eu tô aqui nesse ponto. Você tá vendo que aqui onde eu tô tem 2 estações de carregamento? Agora, para surpresa de vocês e até minha, se eu clicar aqui, estação Parking Jorge Augusto. Se eu clicar nesse outro aqui, ó, estação UOL Jorge Augusto. Por que que acontece isso? Como as minhas estações estão dentro do sistema da Aliance e da Tupi, a BYD fez uma parceria para mostrar os carregadores da Tupi. Então a rede de carregamento da Tupi está no aplicativo da Tupi. Portanto, as minhas estações também aparecem aqui dentro do aplicativo da BYD. E isso vale para qualquer pessoa que eventualmente tenha uma instalação de um carregador, faça a instalação e conecte de baixo ou da rede da Aliance ou da rede da Tupi. Agora vamos fazer aqui um teste de aceleração com esse carro, né? Porque ele tem um excelente desempenho. E eu vou até dirigir o carro de forma bastante esportiva, para a gente ter uma ideia do consumo. Para isso, vamos zerar aqui a marcação dos últimos 50 km, que eu acho que eu devo rodar perto de 50 km em todos esses testes que eu vou fazer agora, né? Aqui na central multimídia também, ó, apagando os dados,
tempo de direção e o gráfico aqui eu já dei o reiniciar. Então eu quero realmente dirigir o carro de forma mais esportiva. Então lembrando que temos aqui o botãozinho aqui no console, que você pode usar os modos diferentes, né? Então grande parte dos meus testes eu fiz em modo eco e modo normal. Agora já vou deixar o carro aqui em modo esportivo. E também a regeneração de energia, e eu vou passar ela para high, que é quando eu tiro o pé do acelerador, ele aplica mais frenagem, né, recupera mais energia. E vou dirigir o carro de forma mais esportiva. Vamos ver como é que o carro vai se comportar nesse cenário. Então vamos pegar a estrada. E só de colocar o carro aqui em modo esporte, você já percebe uma grande diferença na resposta. Você acelera muito menos para ele responder muito mais. Então qualquer toquinho que você dá no acelerador, olha só, toquinho de leve, hein? Olha o pulo que ele dá de velocidade, tá vendo? Ele vai de 60 para 100 assim. E eu nem pisei tudo, tá? Eu apenas dei um toquinho a mais no acelerador. Então a gente percebe que o carro fica bem mais disposto, né? A resposta da aceleração acaba sendo muito mais ágil. Você precisa pisar muito menos para o carro responder mais. E uma coisa que ao longo de todos os testes que eu fiz aqui com o Scion eu percebi, mesmo ele sendo um pouco mais alto do que o Seal, porque ele tem esse porte aí de SUV, ele é um carro muito estável. Então a suspensão dele está bem desenhada, bem projetada para quando você vai demandar mais do carro. Ela sofre um pouquinho aí nas lombadas? Sofre. Nas valetas? Também. Proporcional a um outro SUV. Mas na estrada você não tem aquela sensação de carro perdido. Pelo contrário, carro bastante na mão. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.